Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André, estamos aqui com o Écio. Tudo bem, Écio? Muito bem, ele irá interpretar para nós então esta aula e nesta aula falaremos então sobre a economia mexicana. Então, de acordo com a sequência de aulas sobre a América do Norte, nós vamos falar então sobre o México e a sua economia. Então acompanhe conosco então esta aula sobre a economia. E o nosso objetivo então é compreender então as principais características da economia do México, ok? Então, quanto à agricultura, quanto ao processo de industrialização, ok? Então, é isso que nós vamos comentar nesta aula. Então, vamos refletir. Vocês sabem então como se encontra a economia do México hoje em dia? Então, já ouviram falar também sobre o que são as indústrias maquiladoras? E também no seu local onde você vive, existem indústrias? Existem então áreas agrícolas no local onde você vive? Então nós vamos comentar então sobre essas coisas, ok? Muito bem, então vamos primeiro localizar o México. Então o México é um país da América do Norte. O norte do México então tem fronteira com os Estados Unidos da América, que é um país desenvolvido, e o México é um país ainda em desenvolvimento. Ao sul temos então a fronteira aí com a Guatemala e Belize. A leste temos aí, é banhado pelo Golfo do México, que é uma parte do Mar do Caribe, que por sua vez também é uma parte aí do Oceano Atlântico. E a oeste temos aí o Oceano Pacífico, ok? Então é o que limita aí o território mexicano. Muito bem. Então a economia mexicana então, está fortemente ligada à economia dos Estados Unidos da América. Então sabemos que as indústrias, de modo geral, estão voltadas para a exportação para os Estados Unidos. Ok? Vamos falar quanto a isso, falando das indústrias maquiladoras, ok? Muito bem. Então, aqui para o país, né, apresenta a estrutura produtiva diversificada, com atividades agropecuárias, mineradoras e também as indústrias, né, as atividades industriais. O petróleo é o principal produto de exportação mexicano. O México tem muito petróleo, sobretudo na região do Golfo do México, né, onde foi descoberto ali muito petróleo. Ele exporta esse petróleo principalmente para um dos países que mais consomem petróleo no mundo, os Estados Unidos da América, o seu vizinho do norte, ok? E aqui temos um mapa mostrando então a diversidade aí da economia mexicana. Vamos ver aqui então. Então eles produzem sisal nessas regiões aí onde tem aí as estrelinhas, ok? Temos também a região de café, onde é plantado aí o café, né? Então lembrando que uma parte do clima do México é um clima tropical e favorece o cultivo, por exemplo, do café. Mas também o milho nessa região aqui próxima aos grandes centros urbanos aí do México, né? Milho e trigo no caso. Então repare que está próximo aí à região da Cidade do México, a capital do México, na região de Planalto. Também tem o cultivo do algodão, mais ao centro e ao norte do país. Temos também a cana-de-açúcar, que também é um produto tropical, uma monocultura. E assim, tem áreas florestadas também, né, que é utilizada para madeira e assim por diante. Criação de gado também, nesta região que você está vendo do centro ao norte do país, ok? Muito bem. Então aqui a agricultura se concentra no Planalto do México, conforme nós comentamos aqui, onde as temperaturas são mais amenas. Então, mais ao norte, né, tem o deserto, é muito quente e árido. Então, mais próximo ali do centro, onde tem o Planalto do México, né, a região ali, inclusive da capital mexicana, temos ali o cultivo, então, de produtos tropicais, milho, por exemplo, também região aí, de outros como o trigo. Muito bem. Então, onde as chuvas são regulares e o solo, então, de um modo geral, é mais fértil. Muito bem, vamos lá. Então, essa produção agrícola mexicana se divide em duas formas, né? Dois tipos de práticas agrícolas. Então temos aqui as haciendas, que é o nome que nós damos aqui, que são as grandes propriedades rurais, ok? Onde a mão de obra é empregada em grande quantidade e são pouco mecanizadas. E essas haciendas, então, produzem, por exemplo, o algodão, o sisal, o café, a cana-de-açúcar, destinados então ao mercado externo. Então é tudo isso aí voltado ao mercado externo, ok? E eu estava dizendo aqui que essa produção então diversificada, né, para abastecer o mercado interno também, é utilizado
por exemplo, para produzir trigo, arroz, batata, soja e também o milho. Então aqui vocês veem algumas fotografias mostrando aí, lembrando que o milho, né, veio da América Central, daquela região ali também do México, né? Então um produto que veio sendo melhorado ao longo da história pelo homem, e o México é um dos grandes consumidores de milho também, ok? Muito bem. Então aqui temos uma primeira atividade proposta. Então nessa atividade você irá então, após analisar então a questão da agricultura do México, escreva com suas palavras e de forma explicativa como é organizada a produção agrícola no país, conforme nós descrevemos. Observe então no local onde você também vive e cite alguns produtos agrícolas que se destacam então. Então assim que você concluir aí, nós retornaremos com a resposta quanto a isso, a correção.
E então, você aí colocou a sua resposta em seu caderno? Vamos ver então uma proposta de resposta, né? Então, espera-se que você, aluno, tenha escrito em seu caderno de forma clara que a agricultura no México, né, se organiza principalmente no Planalto mexicano, onde ali é produzido, por exemplo, por meio das haciendas, ali a produção de milho, a produção de trigo, em grandes propriedades rurais. E também a produção destinada ao mercado externo, né, disso daí. E as principais áreas agrícolas apresentam solo férteis. No mercado agrícola interno, destaca-se então a produção do milho, né, para a produção ali para o consumo do próprio país, a soja, o trigo, dentre outros produtos como a cana-de-açúcar também, ok? Vamos então na sequência. Agora vamos falar da questão da industrialização mexicana. Essa industrialização foi uma industrialização que ela veio junto com o processo de urbanização. Então, após aí, o período da segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a economia mexicana teve um boom de crescimento quanto à industrialização. É isso que nós vamos ver então nesse slide aqui, né? Olha só, mostrando ali que principalmente as grandes empresas vindas dos Estados Unidos da México, as montadoras, né? As indústrias maquiladoras, elas se estabeleceram ali, nós vamos ver, próximo à fronteira com os Estados Unidos, e isso veio desenvolvendo a economia do México. Então, com a entrada de capital estrangeiro no país, atraído pela oferta de mão de obra e matérias-primas baratas. Então, sabemos que a população mexicana, de um modo geral, tem a mão de obra barata. Então, por exemplo, para os Estados Unidos, é uma grande vantagem, e por isso as indústrias maquiladoras estão no país, e isso fez crescer a industrialização mexicana. Então, empresas transnacionais, sobretudo dos Estados Unidos, passaram a dominar o parque industrial mexicano. Muito bem. A atividade industrial no México se concentra em grandes centros urbanos, como, por exemplo, a cidade principal, né, que é a cidade do México, a capital do país, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Tampico, destacando também o setor têxtil, onde eles costuram ali os tecidos que vêm de outros países, né? Setor alimentício, automobilístico, né? Aqui temos uma foto aqui, por exemplo, de uma dessas indústrias, né, montadoras. O setor petroquímico, já que o país produz grande quantidade de petróleo, e também o setor siderúrgico, que é onde transforma os minerais em metais, por exemplo, e o setor metalúrgico, onde vai transformar isso daí em vários tipos de produtos, né? Desde, por exemplo, uma latinha de alumínio até a montagem de um carro. Muito bem. Então, o que são então essas indústrias maquiladoras? Vamos explicar em um nível maior de detalhes. Então, as indústrias maquiladoras são as montadoras que foram para a região do México, o norte do país sobretudo, né? Para quê? Essas montadoras foram então para que a mão de obra barata mexicana, somada com o capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos da América, pudesse então ser montado no México, essa mão de obra barata, aumentando os lucros dessas grandes empresas e retornando para os Estados Unidos então para poder então abastecer o consumo dos Estados Unidos aí de vários produtos, sobretudo nós vamos ver aqui produtos eletrônicos, né? Então a grande maioria dessas grandes indústrias são norte-americanas, mas também tem japonesas, tem indústrias canadenses, tem coreanas, dentre outras. Elas também trazem peças e componentes. Então, traz dos seus países as peças fabricadas e monta-se no México com essa mão de obra barata e também incentivos, né, que o governo mexicano dá para baratear os custos dessas grandes empresas, atraindo elas para o México. E isso depois volta para os outros países, né, e exportado aí, principalmente para os Estados Unidos, mas também para outras partes do mundo. Inclusive carros são exportados para o Brasil, vindos do México também, ok? Então aqui temos uma fotografia mostrando aí, por exemplo, o processo de industrialização no México. Então, o que essas maquiladoras produzem, né? Então, principalmente os eletroeletrônicos. Peças também para automóveis, inclusive a montagem do automóvel inteiro, produtos têxteis, né, peças para serem costuradas, montados produtos que são embalados, embarcados em caminhões, trens, aviões, né, todos os meios de transportes possíveis e são enviados para os outros países
como forma de exportação mexicana. Ok. Então, as maquiladoras são, em maioria, dos setores eletroeletrônicos. Por exemplo, temos aí as grandes empresas que se estabeleceram lá. A Canon, a Casio, a Kodak, Ericsson, a Hewlett, também temos a Packard, IBM, Motorola, General Electric, a Philips, Samsung, Sanyo, Sony, e também no setor automobilístico temos aqui a BMW, Ford, General Motors e, por exemplo, a Honda japonesa, ok? Vamos lá. Aqui então está um mapa, olha só, vamos geografar esta localização dessas grandes empresas montadoras, as maquiladoras. Note, estão geralmente próximo à fronteira com os Estados Unidos da América. Para quê? Para facilitar depois a exportação para os Estados Unidos. Então, são montadas aqui e retornam para os Estados Unidos, então o produto já montado, ok? Qual a vantagem para os Estados Unidos quanto a isso? Os Estados Unidos ganham porque o custo de produção é menor. E o México também ganha porque a população fica empregada e também essas empresas geram também impostos para o governo e assim por diante, ok? Claro que a menor parte desse lucro fica no México, a maior parte vão para os Estados Unidos da América. Bom, então vamos para uma atividade, já que você prestou bem atenção aí nessa questão desse mapa. Então observe esse mapa abaixo aqui e explique com suas próprias palavras, né, o que são essas indústrias maquiladoras e por que elas se estabeleceram próximo à fronteira com os Estados Unidos da América. Então vou aguardar você colocar a sua resposta e em seguida retornaremos com a possível resposta e a sugestão de resposta, ok?
E aí, colocou então a sua resposta de acordo com o que nós falamos aqui sobre as indústrias maquiladoras? Então, observe novamente o mapa do México. Repare, a localização das indústrias maquiladoras, as montadoras, está próxima à fronteira com os Estados Unidos da América. Por quê? Porque as montadoras são indústrias que recebem peças fabricadas, sobretudo dos Estados Unidos da América, e montam os produtos, de forma final em solo mexicano, onde a mão de obra é então mais barata e há incentivos que tornam então a produção mais lucrativa para os países de origem, dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá e assim por diante. Elas estão então instaladas predominantemente na área de fronteira entre os Estados Unidos e o México para facilitar a exportação dos produtos para os norte-americanos, então para o frete não ficar mais caro, ok? É por isso que os Estados Unidos então têm interesse nisso e o México também tem interesse nisso. Isso veio do acordo com o chamado NAFTA, que é um grupo formado aí principalmente por Estados Unidos, Canadá e o México. Temos também aí a colaboração hoje em dia do Chile, mas sobretudo entre esses três, em que o México entra com a mão de obra barata e o campo de trabalho ali, não é? E os Estados Unidos entra com a tecnologia, com o capital financeiro e com as peças, assim como a Coreia do Sul, assim como o Japão, assim como o Canadá e outros grandes países que têm suas indústrias. Depois isso é montado em território mexicano e do território mexicano é exportado para principalmente esses países, mas também, conforme já falamos aqui, uma parte também é exportada para o Brasil, como carros, por exemplo, Carros da Volkswagen, por exemplo, são fabricados e alguns modelos são vendidos para o Brasil, além de outros também, ok? Muito bem. Então, nessa aula que tivemos aqui, nós falamos então sobre a economia mexicana. Falamos sobre a questão da industrialização, como que ocorre então essa industrialização, principalmente por meio das indústrias maquiladoras. Falamos aí também sobre o petróleo, que é muito importante, e sobre a agropecuária no país, que é principalmente voltada às haciendas e exportada aí para o mercado externo, como a cana-de-açúcar, o algodão, e o mercado interno, o milho, trigo, além de outros produtos. Espero que vocês tenham gostado. Então, até ao nosso próximo encontro.